conhecemos. E toda a literatura que nós temos de ovários policísticos se baseava há um tempo atrás em duas possibilidades de classificação e diagnóstico. Na década de 90 surgiu a classificação do NIH, que mudou um pouquinho em 2003, depois de uma conferência que é citada como Conferência de Roterdã. Então, pelos critérios do NIH, o diagnóstico se baseava em anormalidades menstruais e anovulação, hiperandrogenismo, quer fosse clínico e ou laboratorial, bioquímico, e ausência de outras doenças. Então, lembrar sempre que os ovários policísticos são uma condição de exclusão. Você sempre tem que excluir outras doenças, como doença tiroidiana, por exemplo. Ausência de hiperplasia de suprarrenal e ausência de síndrome de Cushing. Então, como eu disse, o diagnóstico de exclusão. Em 2003, alguns cientistas se reuniram e, baseado nestes critérios dispostos pelo NIH, eles modernizaram isso e preconizaram que nós precisamos de 2 destes 3 critérios para fazer o diagnóstico de síndrome de ovário policístico. Então, primeiro, presença dos cistos no ultrassom. Que cistos? Mais de 10 cistos, porém cistos pequenos, cistos com menos que 10 milímetros, porque vocês sabem que periodicamente as mulheres podem ter cistos foliculares funcionais. Então aqui nós estamos falando de múltiplos e de pequenos cistos, levando a um volume ovariano de pelo menos 10 centímetros cúbicos. Então, ou ovários policísticos, ou hiperandrogenismo clínico e ou bioquímico, ou disfunção menstrual com óligo ou anovulação. Então, dois destes 3 critérios já seriam suficientes para o diagnóstico da síndrome. Então, mais recentemente, como eu disse a vocês, a Sociedade de Excesso de Andrógeno soltou este guideline juntando estas duas coisas. Então, para diagnóstico da síndrome de ovário policístico, hiperandrogenismo, representado ou por hirsutismo, que é a sua manifestação clínica mais frequente, e ou hiperandrogenemia, disfunção ovariana, que a repercussão clínica é oligoanovulação e ou ovários policísticos, e exclusão de outras causas de excesso androgênico, como já citado. E eles citam também que, baseado nestas combinações, nós já temos evidências positivas para diferentes 9 fenótipos de ovários policísticos. Então, o primeiro diagnóstico diferencial da síndrome dos ovários policísticos é a hiperplasia suprarrenal congênita, que na prática tem o mesmíssimo quadro clínico da síndrome dos ovários policísticos. Aqui nós estamos falando da sua forma menos grave, que é a forma chamada tardia ou não clássica, que é o déficit da 25-alfa-hidroxilase, que é uma doença genética de herança autossômica e recessiva e que acomete 1 para 1000 indivíduos. E o diagnóstico, como nós já vimos, dosagem de andrógenos da suprarrenal, o sulfato de dehidroepiandrosterona e a 17-hidroxiprogesterona. Em relação a uma outra síndrome descrita nos anos 80, a síndrome chamada HER-AN. HER-AN é uma síndrome de virilização familiar, uma doença genética, que se caracteriza por hiperandrogenemia. Então aqui sempre nós temos aumentos hormonais importantes. A característica dela é a resistência à insulina e por isso, ela cursa com acantose nigricante. E ela corresponde a 2 a 5% dos casos de mulheres adultas hirsutas. Uma outra situação de hiperandrogenismo é a síndrome Sarra, que foi descrita pelo professor Orfanos em 1982. Quando ele descreveu esse quadro, ele fazia referência a mulheres que tinham seborreia grave, acne, hirsutismo e alopécia, porém, sem nenhuma alteração bioquímica, então nenhuma alteração hormonal, sem alteração de ciclos menstruais e sem cistos ovarianos. Esta descrição permaneceu única na literatura até o fim da década de 90, quando o professor Camacho, da Espanha, propõe uma nova classificação para a síndrome Sarra. Então, ele divide estas mulheres em síndrome Sarra de origem ovariana e síndrome Sarra de origem suprarrenal.
Então, ele classifica estas mulheres de acordo com achados clínicos e bioquímicos. Então, as mulheres com a síndrome sarro-ovariana seriam mulheres jovens, com seborreia muito importante, uma acne papulosa, quer dizer, uma acne inflamatória leve, hirsutismo leve, presença de alopécia, de obesidade, ciclos menstruais curtos e aumentos hormonais muito discretos. Então, ele descreve que essas mulheres, por exemplo, elas estão sempre transitando no limite superior do padrão normal da testosterona. E se acredita que isto se deva a uma maior atividade da 5-alfa-redutase. Por outro lado, ele classifica as mulheres com síndrome Sarra suprarrenal, mulheres magras, que tenham no seu histórico passado por um estresse psicológico importante e apresentem seborreia grave, acne nódulo-cística grave, alopecia androgenética, hirsutismo, diferente das mulheres com doença ovariana, seriam ciclos longos e também um aumento muito discreto de andrógenos suprarrenais. Isto é uma descrição do professor Camacho, não é uma unanimidade na literatura, mas eu achei interessante trazer também esse ponto de vista para vocês. Então, a manifestação clínica mais comum do hiperandrogenismo é o hirsutismo. E o hirsutismo se caracteriza pela presença de pelos terminais na mulher, mas pelos com padrão masculino. Então, aonde seriam esperados pelos nos homens e você tiver aumento de pelificação nas mulheres, a isso se chama hirsutismo. Ele ocorre por aumento de andrógenos circulantes ou também por aumento da resposta periférica a nível de receptores. Ocorre em 5 a 10% da população feminina em idade fértil e a sua origem pode ser tanto ovariana quanto suprarrenal. 15% das mulheres hirsutas têm o chamado hirsutismo idiopático. Então, elas têm ovulação normal, ciclos menstruais regulares e andrógenos normais. Então, aqui se acredita que seja um quadro exclusivo de sensibilidade a nível periférico, a nível da unidade hidrocebácea. Para você ter hirsutismo, esta sociedade de excesso de hormônios andrógenos padronizou que se use essa classificação de Ferman-Gauen, aonde você tem todas as áreas corporais com potencial aumento de pelos com diferentes intensidades. Então, você vai examinar ponto por ponto, vai dar um score de 1 a 4 e o seu score tem que ser pelo menos maior ou igual a 8 para você caracterizar um quadro de hirsutismo. E o tratamento do hiperandrogenismo? Como é que nós vamos tratar estas mulheres? Então, o objetivo seria a supressão da síntese dos andrógenos, tanto no ovário, quando for esta etiologia, ou na suprarrenal. Bloqueio dos receptores para os andrógenos, diminuição da conversão da testosterona na sua forma ativa na pele e o controle da resistência à insulina. Em relação ao bloqueio dos receptores andrógenos, nós temos aqui agentes muito interessantes para isso. O melhor produto que nós temos é o acetato de cicloterona. Ele tem muito pouca literatura, porque ele é um produto não disponível nos Estados Unidos. Então, tudo que nós encontramos em relação ao acetato de cicloterona é literatura da América Latina ou literatura europeia. Nos Estados Unidos, o que mais se publica é a espironolactona, por falta do acetato de cicloterona. E aqui eu só queria lembrar a vocês que vocês vão ainda encontrar literatura até o ano 2000, mais ou menos, da flutamida, que é um potente antiandrógeno que não deve ser utilizado. A flutamida é responsável por inúmeros casos de hepatotoxicidade levando a hepatite fulminante e insuficiência hepática, com casos de mulheres que evoluíram para óbito ou que precisaram de transplante hepático, independente da dose e do tempo de tratamento. Então, isso pode acontecer com doses baixas e a qualquer momento de tratamento. Então, apesar do seu efeito comprovado, ela está proscrita para o tratamento do hiperandrogenismo. Então, em relação ao acetato de cicloterona, que é o nosso melhor recurso terapêutico como antiandrógeno, lembrar que ele é um progestágeno. 1 miligrama do acetato de cicloterona corresponde, em termos de ação farmacológica, a 3 miligramas da drospirenona e 25 miligramas da espironolactona. E qual é a melhor forma de usar o acetato de cicloterona?
A melhor forma de usá-lo é nos anticoncepcionais orais conjugados, onde você vai ter uma ação dupla. Você vai conseguir tanto supressão ovariana como bloqueio de receptor. Então, acetato de ciprotenona em doses baixas, 2 mg ao dia, associado ao etinil estradiol, usado por 21 dias, é um ótimo anticoncepcional oral com bom efeito androgênico. Depois dele, nós temos a drospirenona associada ao etinil estradiol. E o efeito aqui ele é bastante amplo. Você diminui a secreção do LH, diminui a produção ovariana, diminui a produção de sulfato da suprarrenal, aumenta a quantidade do SHBG, então você diminui a testosterona que está circulando livre e que, portanto, é a forma bioativa, além do bloqueio de receptor e diminuição da 5-alfa-reductase. Então, esta seria, nas situações que a gente puder usar, a droga de escolha do hiperandrogenismo. Porque nós não vamos poder usar sempre os anticoncepcionais orais por conta das mulheres que tenham síndrome metabólica, por conta das mulheres que tenham antecedente de câncer de mama, por conta das mulheres com mais de 40 anos, ou tabagistas, ou com histórico de fenômenos tromboembólicos. Então, esta seria a droga de eleição, mas numa situação ideal. Quando nós não pudermos usar os anticoncepcionais, nós temos a espironolactona. Normalmente os guidelines sugerem que se comece com 50 mg, que são 25 mg 2 vezes ao dia. Você observa por 2 meses, se você não tiver melhora, você aumenta para 50 mg 2 vezes ao dia, usando até 200 mg ao dia. Os eventos adversos, eles não são importantes. O mais frequente deles são as anormalidades menstruais, o que pode ser um problema para a mulher. Por isso, muitas vezes, ele deve ser usado em associação com algum método anticoncepcional. Em relação ao potássio, que é uma preocupação, a literatura mostra que você não costuma ter oscilações dos níveis potássicos, então não se preconiza nem mais que isto seja dosado. Em relação a uma outra droga interessante, que seria o que promove a diminuição da conversão da testosterona na dihidrotestosterona, então, em relação aos inibidores de 5-alfa-redutase, o que nós temos bem estabelecido na literatura é o uso da finasterida. Os trabalhos variam em torno de doses de 1 a 5 mg ao dia, mas os melhores resultados vêm com as doses mais altas, que não é um problema nas mulheres inférteis, não é um problema nas mulheres menopausadas, mas requer anticoncepção nas mulheres férteis. E para controle da resistência à insulina, que é um aspecto bastante importante do hiperandrogenismo, principalmente do ovário policístico, então aqui nós vamos nos valer dos sensibilizantes à insulina, cujo principal representante é a metformina. A metformina melhora a função ovariana e a concentração de andrógenos. A literatura ainda é muito variável em relação aos seus efeitos na pele, quer seja em relação ao hirsutismo e à acne, mas nós sabemos que junto com uma mudança de hábito de vida, com o controle de peso corporal, com a prática de atividade física, nós conseguimos um controle do peso e uma regulação do ciclo menstrual e consequente melhora da fertilidade, que é um aspecto, digamos, mais importante dessas síndromes. Ela é usada na dose de 500 a 850 mg 3 vezes ao dia e o seu principal efeito adverso no início do tratamento são queixas gastrointestinais, principalmente de náuseas. Nós temos outras glitazonas disponíveis, porém, nós temos menos literatura nos quadros de hiperandrogenismo, de ovários policísticos e com muito mais eventos adversos. Uma palavrinha só em relação ao hirsutismo, porque o hirsutismo tem um tratamento, pode ter um tratamento um pouquinho diferente do tratamento tópico. Eu não sei em outros países da América Latina, no Brasil nós não temos, mas a literatura americana em relação à eflornitina, que foi lançada comercialmente com o nome Vânica, que inibe uma enzima que realmente ajuda muito as mulheres a controlarem o aumento da purificação do hirsutismo. Tem trabalhos mostrando que elas precisam se depilar muito menos quando elas fazem uso da eflornitina.
E eu termino essa apresentação dizendo para vocês que a importância do dermatologista é que muitas vezes nós somos os primeiros a receber essas mulheres. Elas vêm nos procurar por estutismo, elas vêm nos procurar por acne, então é bastante interessante que a gente saiba ao menos fazer essa triagem inicial e encaminhá-las para que a gente possa prevenir as comorbidades importantes, que são a infertilidade e a síndrome metabólica. Muito obrigada.